Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou resolver uma lista de exercícios sobre as constituições brasileiras, tanto exercícios do Enem como de diversos vestibulares. Se você chegou aqui pela lista que eu disponibilizei para os meus alunos, dá um joinha aí, ativa as notificações para ver outras listas que já tem aqui no canal. Se você chegou nesse vídeo pelo mecanismo de busca do YouTube, não tem problema. A lista está na descrição desse vídeo, é só clicar lá e baixar o PDF com todos esses exercícios. Bom, primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício do Enem 2019, que trazia 2 artigos da Constituição Imperial de 1824. Artigo 90, que diz o seguinte: as nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes os representantes da nação e província. Bom, primeira coisa importante, durante o período imperial brasileiro, o que hoje nós chamamos de Estado eram províncias, e o que nós hoje nos referimos como municípios seriam as paróquias. Por quê? Porque ainda era uma Constituição que estabelecia o catolicismo como religião oficial, então usava mesmo uma terminologia derivada da forma como a Igreja Católica se distribuía territorialmente, né? No caso, as paróquias. Aqui uma coisa importante, no artigo 90, ele diz que a massa de cidadãos ativos que participa das assembleias paroquiais elegem os eleitores, e esses é que elegem, de fato, os representantes, tanto das assembleias paroquiais, quer dizer, das assembleias provinciais, como da Assembleia Geral. Ou seja, o sistema de voto no Império ele é indireto, não é todo cidadão que participava da escolha desses representantes para o poder legislativo. Então, já fica aí primeiro item importante. Artigo 92 diz quem é excluído de votar nas assembleias paroquiais, ou seja, quem não é cidadão ativo, como diz o texto. E aqui, galera, se você for lendo, né, o artigo 92, que é bem comum aparecer citado, tá, em questões de vestibular, em vários vestibulares você tem esses 2 artigos citados, o que nos interessa é o que está aqui no 5º item. Os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Ou seja, aqueles que não têm um determinado poder aquisitivo são excluídos de votar. O que nos leva ao seguinte: o artigo 90 determina que é uma eleição indireta e o artigo 92, entre outras coisas, estabelece um recorte censitário, um recorte por renda. Por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? Que é um clássico, tá? Sempre que se fala do sistema eleitoral do Império, você tem que lembrar que ele é indireto e ele é por voto censitário. Só um detalhe, o sistema de voto censitário foi retirado da Constituição do Império nos últimos anos da monarquia, tá? Então, no final da monarquia há uma revolução, né, uma reforma eleitoral, né, uma reformulação, não uma revolução, e você tira esse sistema, mas coloca um outro sistema igualmente restritivo. Você estabelece o voto para quem era alfabetizado. Bom, pessoal, e aqui vamos à resolução da segunda questão da nossa lista, uma questão tirada do Enem 2009, então já uma prova um pouco mais antiga, que comparava a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, com a Constituição de 34, a primeira da Era Vargas, no que diz respeito à definição de quem eram os eleitores no Brasil. Então, diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 34, por sua vez, estabelece que, artigo 180, são eleitores os brasileiros de um e outro sexo maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei.
Pessoal, olhando só esses dois artigos, que foi o que o Enem colocou, óbvio que a definição do eleitor, se o voto é obrigatório, se o voto é secreto, existem outros elementos dessas constituições que a gente já vai comentar, mas olhando apenas aqui o que é colocado, nós percebemos duas diferenças entre 1891 e 1934. Primeiro, aqui em 1891, a idade 21 anos, sendo que em 34 ela caiu para 18. Isso é a primeira questão que salta aos olhos. Segundo, no texto de 34 eles colocam isso, os brasileiros de um e outro sexo, ou seja, dando claro sinal de que aqui já havia o voto feminino. Isso não é mencionado na questão referente ao artigo 70 da Constituição de 1891. Então nós temos essas duas grandes diferenças. Enunciado da questão: ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que a Constituição de 34 avançou a reduzir a idade mínima para votar. A informação é correta, porém ela não se refere a gênero, ela se refere à faixa etária. Então, por isso que está incorreta, mas ela induz realmente as pessoas a marcarem, porque é a informação que mais salta aos olhos, olhando o enunciado, olhando o texto base. Mas não tem nada a ver com gênero. B. A Constituição de 1891, ao referir a cidadãos, referia-se também a mulheres. Cuidado, porque o brasileiro tem essa mania de achar que a generalização, né, é sempre, quando eu falo homem eu também estou incluindo as mulheres, porque eu estou me referindo à humanidade. Mas não, em 1891 mulheres não podiam votar, na verdade só poderiam votar no Brasil os homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Tá? Isso era uma evolução em relação ao voto do período imperial? Sim, porque no período imperial você tinha o voto censitário até a reforma eleitoral e depois você passou a ter o voto para os alfabetizados, porém com sérias restrições, né? Uma vez que boa parte da população brasileira era analfabeta. Mas você tirar do voto censitário para o critério meramente da alfabetização ampliava o número de eleitores, embora eles ainda representassem uma minoria na população. Só um detalhe, aí para lembrar do período imperial, no período imperial também havia uma restrição com relação a você, obviamente, escravos eram impedidos de votar e os ex-escravos, né, os libertos, eles tinham uma cidadania restrita, eles não poderiam, por exemplo, se candidatar a cargos públicos. Já os negros nascidos em liberdade e que atendessem aos outros critérios eleitorais para ser um candidato ou um eleitor, exerciam o direito político tranquilamente. Óbvio que também era um número extremamente reduzido de indivíduos, mas não havia uma proibição, por exemplo, a negros participarem do processo eleitoral e ex-escravos tinham direitos limitados. Bom, voltando aqui à nossa questão, item C. Os textos de ambas as cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. Também não, porque repara que no artigo 70 da Constituição de 1891, ele fala, são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos, ou seja, na Carta Constitucional de 1891, a ideia de cidadão e a ideia de eleitor não são colocadas como sinônimos. Há uma forma de distinção de direitos. Então, o item C está errado. D. O texto da Carta de 1891 já permitia o voto feminino. Pessoal, se o item D estivesse correto, o item B também teria que estar correto. Então, geraria uma duplicidade de gabarito. Desconfie de alternativas que repetem exatamente a mesma ideia de outras que já foram colocadas. Isso é uma forma do vestibular ou do Enem te indicar, olha, não é, essa informação não é, mas eu vou ficar martelando na sua cabeça, porque eu acho que você vai acabar marcando isso aqui. E aí sobrava o item E. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. Sim, a questão de eleitores de um ou outro sexo é uma inovação da Constituição de 34, que é a primeira a colocar não só o voto feminino,
como também o voto secreto. Só um detalhe sobre o voto feminino da Constituição de 34. Ele não era obrigatório, salvo para as mulheres que ocupavam algum cargo público. O que indica também que boa parte das mulheres, mesmo tendo a idade, mesmo sendo alfabetizadas, acabariam não votando, porque uma vez que não era obrigatório, ficava muito a critério delas, e a gente tem que compreender também que era uma sociedade muito mais patriarcal do que a que nós temos hoje, então ficava muito sujeito ao pai, ao marido, né, aos homens que acabavam tendo algum tipo de poder sobre essas mulheres, interferiam diretamente nessa possibilidade delas irem votar e muito provavelmente também interferiam diretamente no voto, caso elas fossem eleitoras inscritas. Então, questão 2, Enem 2009, é a alternativa E, mas a questão aí do voto feminino suscita uma série de outras considerações se a gente pensar na condição das mulheres no Brasil da década de 30. Terceira questão, Enem 2013, essa aqui é famosa por causa da charge, né? Tem lá uma charge, onde nós vemos aqui uma criança chorando, né? Uma mulher pedindo para ele fazer silêncio, e uma senhora ali esbravejando, né? E a legenda: haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista, né? Isso é uma charge feita em setembro de 34, ou seja, na época da primeira Constituição do governo Vargas. Na imagem da década de 30, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, relacionado com... Pessoal, a grande crítica aqui é aquela ideia, a partir da hora que a mulher tem direitos políticos, ela abandona a casa, por isso que tem a criança chorando, né? Redivisão do trabalho doméstico. Bom, não poderia ser, porque para isso ser considerado, você teria que ter, por exemplo, na imagem, um homem participando de alguma tarefa doméstica, que nós não temos. A B, liberdade de orientação sexual. Talvez algumas pessoas tenham marcado essa alternativa imaginando que as duas mulheres ali da imagem formariam um casal com um filho, mas não é isso. C, garantia de equiparação salarial. Não há como ver isso na imagem. Aprovação do direito ao divórcio. Também algumas pessoas marcaram essa, né? Considerando que não há homem na imagem, então a mulher se separou, mas não, o divórcio no Brasil é um direito muito mais recente. E aí, obtenção da participação eleitoral. Sim, porque a Constituição de 34 é a primeira Constituição brasileira a contemplar o voto feminino. Então, de novo aqui, né, uma questão bem clássica de atribuir quando que determinados direitos eleitorais de mulheres, do voto secreto, do voto dos analfabetos, apareceram nas constituições. A gente vai ver nas outras que essa temática de quem pode votar a partir de determinada constituição ou de como é o sistema de votação é recorrente. Então, por isso que tem que se centrar nisso quando olhar as constituições brasileiras. Quarta questão, também do Enem 2009. O autor da Constituição de 37, Francisco Campos, afirma no seu livro O Estado Nacional que o eleitor seria apático, a democracia de partidos conduziria à desordem, a independência do poder judiciário acabaria em injustiça e ineficácia e que apenas o poder executivo centralizado em Getúlio Vargas seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois Vargas teria providencial intuição do bem e da verdade, além de ser um gênio político. Bom, vamos lá. Basicamente, o Francisco Campos diz, olha, a democracia é um absurdo, a única coisa que nos salva é uma ditadura totalitária do senhor Getúlio Vargas, porque ele sabe o que é bom e o que é verdadeiro. Olha que coisa interessante, né? É bem a retórica do fascismo, de atribuir ao grande líder poderes quase sobrenaturais e demandar da população uma obediência cega a esse líder, como se isso fosse necessário para a manutenção daquela sociedade. Então, é bem a influência
desse tipo de conduta da década de 30 que a gente manifesta no Brasil durante o Estado Novo. Inclusive, eu vou deixar aqui no card o link para uma aula sobre Estado totalitário, onde eu listo outras características que aparecem nesse tipo de governo. Mas vamos lá, segundo as ideias do Francisco Campos, os eleitores, políticos e juízes seriam mal intencionados. Bom, ele fala que o eleitor é apático, não necessariamente mal intencionado, mas que o eleitor é meio tonto, não sabe, é manipulável, pode ser. O governo Vargas seria um mal necessário, mas transitório. Ele não considera um mal, ele considera algo bom e verdadeiro e justo. Olha que coisa. C. Vargas seria o homem adequado para implantar a democracia de partidos. Não, porque ele fala aqui, ó, a democracia de partidos conduziria à desordem. A Constituição de 37 estabelece uma ditadura e fecha todos os partidos políticos. D. A Constituição de 37 seria a preparação para uma futura democracia liberal. Não, porque esses caras são antidemocratas. Eles renegam tudo aquilo que a gente entende como princípios liberais do Estado. Então, não. E E. Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto, que é basicamente uma releitura do que está na parte final do texto do enunciado. Então, por isso, a resposta correta, né? O eleitor não é mal intencionado, tá? O eleitor seria ingênuo, apático, incapaz de tomar decisões, né? Que é basicamente essa retórica de se o povo não tem capacidade, entregue o poder, né, ao ditador, que isso que é bom. Né? Tipo de sociedade bastante complicada, né, se a gente for pensar. Bom, e aqui nesse item 5, vamos à primeira questão dissertativa, uma questão da FUVEST, já bem antiga, um texto muito clássico do José Murilo de Carvalho, né, do seu livro Os Bestializados, em que ele diz o seguinte: a exclusão dos analfabetos pela Constituição Republicana de 1891 era particularmente discriminatória, pois ao mesmo tempo retirava a obrigação do governo de fornecer instituição primária que constava do texto imperial, e exigia para a cidadania política uma qualidade que só o direito social da educação poderia fornecer. Então vamos lá. Item A. Que relação o texto estabelece entre ensino público e o exercício da cidadania política durante a Primeira República? Bom, o texto diz claramente que você coloca como condição a necessidade de você ser alfabetizado, mas o texto da Constituição não garante ensino público à população. Ou seja, olha, eu te deixo votar se você for alfabetizado, mas se vire para ser alfabetizado, porque o Estado não garante isso como um direito. Então, quer dizer, é uma forma altamente restritiva. Aqui eu vou deixar uma sugestão de resposta, mas óbvio, você elabore a sua, né, como melhor considerar. Obviamente, a ideia central está aqui, né, que é o seguinte: o exercício do direito do voto dependia da alfabetização. Logo, o fato do Estado não garantir a escolarização da população criava uma limitação para o exercício desse direito, sendo então uma forma de limitar a cidadania. Só um detalhe: no texto ele menciona que na Constituição Imperial isso era garantido. Tá, era garantido no texto constitucional, mas isso também não quer dizer que existisse na prática a escolarização da população, tá? Existe uma distância muito grande, e a gente sabe bem disso, entre direitos estabelecidos na legislação e a sua efetivação na vida prática, né? Então, não tinha, de fato, uma escolarização contínua da população brasileira. E aí o B já puxa para a Constituição de 88. O que a atual Constituição dispõe a respeito dessa relação, ou seja, do voto e da escolarização. Aqui você pode apontar duas coisas, tá? Primeiro, hoje você não precisa mais ser alfabetizado para votar, né? A Constituição de 1988 instituiu o voto dos analfabetos e, ao mesmo tempo, garantiu acesso de todos os brasileiros
a escolarização básica, ou seja, você desvinculou o direito ao voto da escolarização e, ao mesmo tempo, garante legalmente a escolarização de toda a população brasileira. Por isso que os índices de analfabetismo vêm caindo ao longo dos anos 90, né? Porque aí, óbvio, você também teve toda uma expansão, né, da rede de escolas. Então, você tem aí um mecanismo de prover educação pública para todos, né? Óbvio que com várias deficiências. E, detalhe, é educação básica. Por isso que a educação universitária não é garantida a todos, existem vagas limitadas, por isso que vocês devem estar assistindo esse vídeo, né, para passar no Enem e no vestibular, porque afinal é o sistema que nós temos. 6. Questão da Unesp, de 2020, vestibular recente da Unesp. A deposição de Getúlio ao fim do regime excepcional estabelecido em 10 de novembro de 1937. O governo passa ao judiciário. O presidente José Linhares esclarece melhor o quadro com a Lei Constitucional de 13. Lei Constitucional número 13, né? De 12 de novembro de 45. Estabelecendo que os representantes eleitos a 2 de dezembro de 45 para a Câmara dos Deputados do Senado Federal reunir-se-ão no Distrito Federal 60 dias após as eleições em Assembleia Constituinte. Ou seja, quem fosse eleito deputado e senador nessa votação de 2 de dezembro de 45 teria como principal função se reunir para criar uma nova Constituição em substituição à Constituição do Estado Novo, que é a Constituição que valeu no Brasil entre 1937 e 1945, que é aquela que o Francisco de Campos já demonstrou lá na questão anterior, que é ditatorial. Então, olha o item A. Indique qual foi o regime excepcional estabelecido em 10 de novembro de 1937 e cite uma característica da Constituição que esse regime gerou. Pessoal, regime excepcional, sempre que aparecer esta palavra, tá? Estado de exceção, regime excepcional, estamos falando de regimes autoritários, de regimes ditatoriais. Então tá lá, a Constituição de 37 estabeleceu a ditadura do Estado Novo, né? Concentrava poderes na mão do presidente, ou seja, podia falar que era um Estado ditatorial, que era um Estado fascista, né, que era um Estado totalitário, em que o Getúlio Vargas concentrava o poder, por exemplo, de criar leis, né, que o judiciário era subordinado ao presidente, e podia também falar que ele eliminou todos os partidos políticos, que é bem a característica desse período, né? E a outra alternativa que está A, que está errado, mas é B, né? Contextualize o cenário interno do país no período que seguiu a deposição de Getúlio e cite uma característica da Constituição produzida por essa Assembleia Constituinte. Então, depois do fim do Estado Novo, nós temos o retorno à democracia, né? Então, o Brasil retorna a um período democrático, é esse o grande cenário, quer dizer, saímos de uma Constituição ditatorial para um regime que aqui é a chamada República Populista, e aí você passa a ter o quê? Uma Constituição que estabelece eleições diretas para presidente, para todos os cargos, na verdade, e pluripartidarismo, né? Surgirão partidos diversos, inclusive o Partido Comunista Brasileiro brevemente volta a existir na legalidade, e aí você tem eleições, né, que levarão o Dutra, depois o próprio Vargas à eleição presidencial, o JK e o Jânio Quadros, que renuncia em 61, levando ao governo do seu vice, o João Goulart, que depois sofre o golpe militar em 64. Então, aqui a gente está falando do período em que você tem um retorno à democracia com eleições diretas e pluripartidarismo, né? Várias ideologias, vários grupos sociais acabam sendo representados pelos partidos políticos. Então, questão bem interessante da Unesp. Também um tema bem clássico, né? Essa alternância no Brasil entre períodos ditatoriais e períodos de democracia. 7ª questão, Unesp 17.
A campanha pela Constituinte foi extremamente importante para despertar a consciência cívica dos brasileiros e estimular a organização da sociedade, criando ambiente propício à manifestação objetiva e clara da vontade do povo quanto a pontos essenciais da organização política e social. A alegação de que a Constituição, é demasiado longa e minuciosa, esconde na realidade a resistência dos que não querem perder privilégios tradicionais e dos que desejam eliminar da Constituição os direitos econômicos, sociais e culturais. Pelos tais direitos, exigem do Estado um papel positivo de planejador e realizador, deixando para trás o Estado polícia, mero garantidor de privilégios, antes protegidos como direitos. Ou seja, aqui ele está falando da Constituição de 88, a atual Constituição, que estabeleceu uma série de direitos aos brasileiros e deixou de ser o Estado polícia, ou seja, uma caracterização da ditadura militar brasileira como Estado policialesco, um Estado meramente repressor, né? A partir do depoimento do jurista Dalmo Dallari, cite duas características do momento histórico em que a Assembleia Constituinte de 88 foi convocada e duas características da carta que ela elaborou. Aqui, pessoal, vale uma dica quando você pegar algumas questões da Unesp, né, quando não tinha item A e B, ou questões, por exemplo, a gente vai ver uma da UERJ, que também tem isso, né, Estadual do Rio. Você não tem item A e B, mas a questão tem duas partes. Então, toma cuidado para não esquecer. Bom, pessoal, características do momento. O Brasil saía de uma ditadura militar e retornava a um regime democrático. Saía de governos militares e retornava a uma esfera de governos civis, né? Aumentava a participação da população através da formação de vários partidos, da ampliação de direitos. Então, a gente pode apontar esses elementos, né? Ela foi elaborada, então, no momento de superação da ditadura militar e a instituição de governos civis, né? Retomava série de demandas sociais dos anos 60. Isso é interessante porque antes do golpe militar de 64, nós temos a proposta do governo João Goulart das reformas de base. As reformas de base que ele propôs em 63, 64, apareceram na Constituição de 88, por quê? Porque a ideia de reforma agrária, a ideia de garantias sociais, de direito à moradia, né, de ampliação do acesso à universidade, da ampliação de direitos políticos, isso estava previsto em 60, não aconteceu por conta da ditadura militar, mas foi retomado aqui. Então, ampliação de demandas sociais, né, como a reforma agrária, e um sistema eleitoral direto, né? Voltamos a eleger presidente, governador de estado, todos os cargos do executivo e do legislativo, e a garantia de diversos direitos sociais, né, que estão mencionados ali, né? E aí você poderia até pôr, né, direito à moradia, garantia de condições mínimas de vida e renda, né? Isso está na Constituição brasileira, galera. Isso não é uma invenção, tá? Isso é algo que está lá. Só não é colocado em prática, né? Só não é regulamentado como vai ser colocado em prática, mas está na Constituição, não é delírio não. Questão 8, Unicamp 2016, né? Aí uma questão da primeira fase da Unicamp, né, que passou a ser teste desde 2011. A Constituição promulgada em 1988 define que a República Federativa Brasileira compreende União, Estados Federados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Das alternativas abaixo, aponte aquela que apresenta corretamente atribuições que são de competência exclusiva da União, ou seja, só o governo federal pode fazer. Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, vamos lá. Explorar serviços e instalações nucleares, estabelecer monopólio estatal sobre pesquisa, lavra e enriquecimento de minérios nucleares. Aí que tá. Qual que é mais grave, no sentido de maior responsabilidade, né? Instituir as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões administrativas,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incumbido transporte coletivo. Pessoal, vamos lá. Essa questão, obviamente, ela estava muito mais para a cara da parte de geografia do que para a parte de história, mas eu coloquei ela aqui porque é um desdobramento dessa ideia das constituições e da atribuição de poderes dentro do Estado brasileiro. O ordenamento do território e planejamento do solo urbano é atribuição do plano diretor dos municípios. Então, o item A, o item C e o item D, todos falam de atribuição do poder municipal. O único aqui que seria do governo federal, né, é a questão de recursos como minérios nucleares. Inclusive porque no Brasil isso é feito por intermédio das Forças Armadas. Quem enriquece urânio no Brasil, por exemplo, são laboratórios da Marinha Brasileira. Tá? As usinas nucleares também foram instituídas no Brasil pelo governo federal. Submarinos nucleares da Marinha. Então, isso é um tipo de elemento que tem realmente uma agência nacional, né, ligada ao governo federal, que regra, que verifica, né, que cuida dessas aplicações. O resto é tudo questão ligada a poder municipal. E o nono, também da Unicamp, né, aqui da prova de segunda fase, né, porque dissertativa, 20 anos depois da promulgação da Constituição de 88, é difícil imaginar como um país com graves problemas econômicos e recém-saído de uma longa ditadura militar foi capaz de escrever seu futuro numa Constituição que foi chamada de Constituição Cidadã. É o apelido da nossa Constituição. Por quais razões a Constituição de 88 foi apelidada de Constituição Cidadã? Pessoal, aí você tem que relacionar ela à ampliação dos direitos de cidadania, principalmente a questão do retorno ao voto direto, né, a participação política do cidadão. Então, estabeleceu a eleição direta para presidente e garantiu a ampliação de direitos dos brasileiros, como direitos trabalhistas, saúde e educação, está na Constituição, os direitos, e um sistema previdenciário. Por isso que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista foram PECs, né? Proposta de emenda à Constituição. Por quê? Porque você teria que alterar artigos da Constituição para poder modificar as leis que regem tanto os direitos trabalhistas como o sistema previdenciário. Tá? Se você quiser mexer em algo ligado a esses segmentos, você tem que ir na Constituição. Né? Obviamente você também pode ampliar esses direitos, né? O que não seria uma má ideia para os nossos legisladores, que aparentemente só querem tirar direitos nos últimos anos. E a B, quais eram os graves problemas econômicos que afetavam o Brasil no contexto de transição da ditadura militar para o regime democrático? Bom, aqui temos que falar de um clássico dos anos 80, né? Época em que eu era criança e me acostumava com essa terminologia, que é falar da hiperinflação que o Brasil tinha, né? A nossa moeda se desvalorizava, o preço dos produtos aumentava diariamente, tá? E o Brasil tinha um super endividamento externo, né? Mas hoje tem muita inflação. Não, galera, inclusive pode mandar isso para o seu tio do Zap, quando ele começar com esse negócio. A inflação anual do Brasil, no pior momento, desde que o Plano Real até hoje foi estabelecido, seria um mês dos sonhos na década de 80. O Brasil teve inflação anual na casa dos 4 dígitos, ou seja, mais de 1000% ao ano. Tá? Para quem gosta aí de matemática, imagina você ter um aumento de preços nessa escala. É algo surreal para nós hoje em dia, mas bastante comum na minha infância, nos anos 80, né? Em que a palavra milionário não fazia sentido nenhum para mim, porque 1 milhão de cruzeiros, dependendo do ano, dava para você comprar um carro, anos depois daria para você comprar um salgado e uma coca. Então, quer dizer,
esse termo perdeu completamente o nexo. Tá? Para quem acha que eu estou exagerando, assista qualquer novela dos anos 80 no canal Viva, por exemplo, para você ver a escala dos valores, ou procura anúncio, procura aqui no YouTube mesmo, tem uns anúncios bem bizarros, né, de carros, né, carros que custavam 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Isso era um dinheiro que a gente falava habitualmente. E, obviamente, isso era muito nocivo para as pessoas que perdiam continuamente seu poder de compra, especialmente as classes trabalhadoras. E aqui vamos ao último exercício, né? Exercício da UERJ, exercício longo. Eu vou tirar aqui a minha imagem para a gente poder ler. Tem 2 textos e diz o seguinte. O primeiro é um texto do José Bonifácio, né? Que diz que tenho, pois, mostrado pela razão e pela experiência que, apesar de serem os índios bravos uma raça de homens inconsiderada, preguiçosa e em grande parte desgradecida e desumana para conosco, que reputam seus inimigos, são contudo capazes de civilização, logo que se adoptam meios próprios e que há constância e zelo verdadeiro na sua execução. Nas atuais circunstâncias do Brasil e da política europeia, a civilização dos índios bravos é objeto de sumo interesse e importância para nós. Vamos destacar aqui. Com as novas aldeias que se forem formando, a agricultura dos gêneros comestíveis e a criação dos gados devem aumentar e, pelo menos, equilibrar nas províncias a cultura e fabrico do açúcar. Bom, vamos prestar atenção ao seguinte. Primeiro que a grafia do texto não foi atualizada, né? Peculiaridade aí do vestibular da UERJ. 2, ele está falando basicamente que os índios são incivilizados e que o governo deveria se ocupar da sua civilização e que isso passaria pela agricultura e pecuária, ou seja, incorporar os indígenas àquilo que era compreendido como uma atividade econômica civilizada, ligada a um modelo capitalista. Tá, agora vamos ao segundo texto. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Bom, só esse primeiro elemento aqui já mostra uma diferença. O artigo 231 dá garantia dos índios da manutenção do seu modo de vida em territórios por eles ocupados e mais, que o governo deve demarcar essas terras como terras indígenas, ou seja, terras pertencentes aos índios. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Isso é parte integrante da Constituição Brasileira de 88. Então, mostra uma diferença muito grande no nosso entendimento sobre essas populações. Os documentos transcritos apresentam visões distintas sobre os indígenas e seus direitos. Os apontamentos expostos por José Bonifácio à Assembleia Geral Constituinte do Império do Brasil em 23 não foram incorporados ao texto da Constituição outorgada em 24. Já os artigos do capítulo 8º da Constituição Brasileira de 88 até hoje vigoram. Tá? A partir da comparação entre os documentos, identifique 2 características, uma de 23 e outra de 88, que evidenciam formas de considerar o direito dos indígenas no Brasil em cada momento histórico. Bom, repara o seguinte,
que no primeiro texto do José Bonifácio, ele até fala da questão da agricultura, da pecuária dos indígenas, mas ele todo momento fala de civilizar os índios. Ele não fala da preservação do seu modo de vida. Isso só aparece no texto de 88. Então, essa é uma primeira grande diferença. Em seguida, apresente um fator que explique a presença de tais direitos na Constituição de 88. Então, aqui no segundo parágrafo, é a ideia de preservar práticas culturais dos povos indígenas, né? Porque em 88, a nossa Constituição já foi fundamentada dentro daquilo que nós chamamos da ideia de direitos humanos e da ideia de que cada população tem direito a preservar suas características. E isso é que incorpora a ideia de cultura, seu modo de vida, a forma como eles desenvolvem as atividades, mesmo que seja de pecuária e de agricultura, e a garantia disso pelo Estado. Então, é essa a diferença. Tá? Então, exercício da UERJ bem interessante, tá? Que mostra como o direito dos indígenas foi modificado, né? A percepção. A Constituição de 88, por exemplo, não fala da necessidade de civilizar o índio, não fala que, não emite juízo de valor sobre a sua forma de vida como sendo bruta, primitiva, algo do gênero, que é o que está no texto do José Bonifácio. Então, essa diferença, porque aí você já tem também a questão do multiculturalismo, né, da defesa de certas peculiaridades da forma de vida de comunidades diferentes, né? Então, você tem essa ideia aí na questão. Belezinha? Então, pessoal, essa foi a resolução dessa lista que se refere às constituições brasileiras, tá? Aqui do lado eu vou deixar o link para outros vídeos com outras resoluções de listas e de vestibulares. Então, se você gostou, bons estudos e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais.